Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para que a gente possa compartilhar um pouco dos estudos que realizamos e refletir a respeito daquilo que a gente pode trazer, né, a essa reunião. Hoje, a minha pretensão é que a gente possa pensar um pouco a respeito do autoconhecimento. Para isso, nós vamos nos reportar à doutrina espírita. Sabemos nós que a doutrina espírita, ela tem 3 aspectos, né? Ela é uma filosofia e, como tal, ela é oposta ao materialismo filosófico. É uma filosofia que transcende a visão do homem apenas como matéria. O espiritismo é também uma doutrina, e como doutrina é baseada na reencarnação, é uma doutrina reencarnacionista, e o espiritismo também tem o seu aspecto religioso, né? Que, no meu ponto de vista, eu sempre digo isso, eu penso assim, eu acho que esse aspecto religioso do espiritismo é aquele mais frágil, é aquele que eu penso que deva ir acabando aos poucos. Por quê? Porque se perguntar a qualquer um de nós qual é a nossa religião, qual vai ser a resposta? Sou espírita, não é assim que a gente fala, né? Mas, na realidade, o que é ser espírita, né? É para professar uma doutrina, é ter uma visão de mundo espiritualista e reencarnacionista. O fato da gente sentir o espiritismo como religião, eu penso que ainda está afeito à nossa condição pouco evoluída. Nós precisamos ainda de ter um dia, um local para que a gente possa se reunir, para que a gente possa ouvir uma palestra, né? E a isso é que nós damos essa feição religiosa. Como as outras religiões. As outras religiões também têm local e horário para que os fiéis se reúnam. Nós ainda trazemos essa necessidade, né, de ter um horário, de ter uma reunião para que a gente possa, de alguma maneira, pensar e professar o aspecto religioso do espiritismo. Mas o espiritismo, ele é diferente das outras religiões, daquelas com as quais a gente ainda convive. Por quê? Porque as religiões presentes aqui no nosso meio, elas exigem elas têm determinadas demandas, como, por exemplo, muitas vezes é um jejum, a obrigatoriedade, né, de assistir aos cultos no determinado dia. Nós sabemos aqui, o Centro Puro Espírita, por exemplo, tem reunião todos os dias. Nós viemos no dia que a gente quer, se a gente quiser. Se não quiser, não vem. A gente não se sente na obrigação de vir ao Centro Espírita, como acontece em outros cultos religiosos, né? O Espiritismo, por outro lado, ele traz para nós uma dificuldade. Se é fácil sob esse aspecto, nós temos poucas exigências, por outro lado, tem uma dificuldade muito grande. Porque o que o Espiritismo espera de nós é mudança. É aquilo que os espíritos chamam de reforma íntima. Então, o que é uma reforma íntima? É você mudar no seu íntimo. Mas aí eu me pergunto, como é que você pode modificar o seu íntimo, se você não se conhece? Se na realidade nenhum de nós, ou pouquíssimos de nós, conhece de fato o que está no seu próprio íntimo. Nós temos uma ideia de nós. Essa ideia nos é transmitida pelos outros, porque nós vivemos uma vida de relação. Nós vivemos em sociedade. Então, nós sabemos de nós aquilo que o outro fala, né? Então, o outro, é muito interessante você ver quando nasce um bebezinho, né? Quando o bebezinho nasce, aquelas perguntas que surgem com as visitas. É agitado? Dorme bem? Parece com a mamãe? Parece com o papai? Não é assim? Né?
Então, a partir dessa fala, a gente vai se construindo. Eu, por exemplo, né, tenho uma visão de mim, de que eu sou uma pessoa agitada. Porque a vida inteira eu ouvi meus pais dizerem: você é muito agitada. Minha mãe ainda brincava, dizia que meu pai não me embalava, que meu pai me sacudia. E ela dizia assim: não deixei seu pai sacudir os outros, por isso seus irmãos são calmos. Logicamente que isso não é explicação científica para nada, mas era a visão dela sobre mim. E eu até hoje me vejo assim. Às vezes lá em casa, as pessoas, meus filhos dizem: mãe, você está muito acelerada, desacelera, mãe. Minha neta começa a conversar, eu falo alguma coisa: você não está nem ouvindo eu esperar, nem deixar eu terminar de falar. Quer dizer, essas características que a gente vai adquirindo, muitas vezes, na maioria das vezes eu penso, elas vêm de fora. E aquilo que está dentro de nós, de fato, é difícil da gente chegar, da gente alcançar, né? E aí, de que maneira será que a vida permite que a gente chegue um pouco mais perto disso que está na nossa intimidade, do nosso íntimo? Provavelmente por intermédio das crises, das dificuldades, das doenças. Essas situações nos levam, né, a buscar dentro de nós forças para que a gente possa enfrentá-las. E nesse momento em que você se volta para dentro de você, você consegue se aproximar um pouco daquilo que você é, né? Por isso é que crises, dificuldades, doenças são como que objetivos da vida a nosso favor e não contra nós. Porque são oportunidades que a vida nos oferece para que a gente possa vir a adquirir um pouco do autoconhecimento, quer dizer, do conhecimento de nós, de cada um a respeito de si. E aí, como é que isso chega? A partir da nossa atitude diante da vida, diante dessas situações difíceis que todos nós enfrentamos. A nossa maneira de ser é expressa por intermédio do nosso comportamento, da nossa atitude. É muito comum a gente perceber isso nos outros, mais até do que em nós. Porque, por exemplo, se você for dizer ou fazer um julgamento, uma referência a respeito de alguma pessoa, você faz isso a partir do comportamento dela, do seu comportamento. Você diz: fulano age assim, como eu acabei de dizer a respeito de mim mesma, né? Que as pessoas dizem que eu sou agitada, acelerada. Esse comportamento é algo que é visível para os outros. Muitas vezes não é visível para a gente. Quantos de nós recebe essa informação do outro, mas não é capaz de se perceber assim? Eu falo isso porque acontece comigo. A maioria das vezes, quando eu não me sinto agitada, não me sinto, mas os outros acham que eu sou. Quando eles dizem: mãe, você está acelerada, eu não me sinto acelerada. Vocês estão percebendo isso? Porque é uma questão íntima. Aquilo que você expressa e que os outros dizem de você pode se aproximar daquilo que você é, mas nem sempre é, na realidade, a sua verdade, né? Muito mais é uma resposta que a gente dá às situações de vida. E aí, como eu ia dizendo, né? Na realidade, as nossas atitudes diante das crises, elas dão algum tipo de resposta para nós mesmos, verdade sobre nós mesmos. E isso é importante? Eu acho que é. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lógico que ele não estava falando isso nesse contexto que eu estou trazendo aqui. Eu sou até muito atrevida, né, de tentar, de alguma maneira, adequar a palavra de Jesus a essa minha reflexão. Mas eu penso que isso é importante. Quando a gente conhece a nossa própria verdade, a gente, de alguma forma, a gente se liberta. A gente pode viver uma vida mais de acordo com aquilo que a gente pensa e não tentando agradar
ao outro. E não tentando fazer aquilo ou fazer somente aquilo que o outro espera de nós. Porque é muito difícil viver sem agradar os outros, sem tentar, manter com os outros uma relação que seja harmoniosa. E muitas vezes, para isso, a gente parte, muitas vezes, para negar a nossa própria natureza. Então, o que seria esse caminho, essa busca de autoconhecimento? Muitos de nós já procurou um psicólogo, um psicanalista, em busca de autoconhecimento. É comum, é natural, porque a ciência evolui e essas possibilidades estão à nossa disposição. É algo importante, Ninguém deve, se tem oportunidade de buscar um processo terapêutico de autoconhecimento, no meu ponto de vista, deve fazê-lo. Eu já fiz várias vezes e estou sempre em busca disso, porque é um apoio que você tem de um profissional. Porém, é importante também, quando a gente tem no Espiritismo a nossa doutrina, a nossa fonte de vida, a maneira da gente orientar a nossa vida, que a gente reflita e que a gente possa pensar de que maneira o Espiritismo pode nos ajudar na busca pelo autoconhecimento. Daí, o que eu penso, O autoconhecimento parte pela identificação. Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os nossos pontos fracos? Quando a gente consegue identificar isso, a gente já está com algum caminho percorrido, no sentido de se autoconhecer. Porque ninguém tem só pontos fortes, só virtudes, ou fortalezas. Nós também temos pontos fracos, fraquezas, viciações, dificuldades. E isso acontece com todos nós. Então, é preciso, é possível que a gente busque identificar isso. E como é que a gente vai conseguir essa identificação? Por intermédio das nossas atitudes e do impacto que elas causam nos outros. Pela observação, pela troca, pela volta que a sociedade nos dá a respeito do nosso comportamento e das nossas atitudes. Então, aí nós podemos saber, bom, isso que eu faço é bom, porque causa um bom impacto nos outros. Com isso, eu ajudo as pessoas. Isso que eu faço não é bom. Por quê? Porque causa sofrimento. As pessoas vêm, me relatam isso, que se sentiram mal diante daquela atitude que eu tomei. Na medida em que eu me relaciono com as pessoas e escuto isso, o que as pessoas me dizem, que se sentiram bem com a minha atitude ou se sentiram mal com ela, eu posso começar a identificar quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos. Não é? Porque como a gente vive uma vida de relação, tudo aquilo que eu sou causa sempre impacto no outro, repercute na sociedade. E assim deve ser. Então, como é que a gente deve se situar diante dessa autoanálise, dessa busca pelo autoconhecimento, Tentando, como eu disse, identificar quais são os potenciais e as imperfeições. Daí, eu gostaria de lembrar que, como eu disse há pouco, todos nós temos pontos fortes e todos nós temos pontos fracos. Porém, todos nós temos potencialidade, potência interior de mudança. Sabe por quê? Porque isso está no nosso DNA. DNA, não estou falando DNA biológico, genético. Porque a ciência já descobriu que nosso DNA humano não é muito diferente do DNA de uma espiga de milho. O código genético de uma espiga de milho é parecido com o código genético do homem. Quer dizer que nós não somos tão superiores assim em termos biológicos, Mas, o que seria o nosso DNA? DNA, essa sigla, pode ser explicada na seguinte frase: Deus é nosso autor. DNA, Deus é nosso autor, não é? Se Deus é nosso autor,
Deus, de alguma maneira, ao criar a nós, a toda a vida e a nós, seres humanos, Ele possibilitou que a sua inteligência, que a sua potência fosse distribuída. Porque o Livro dos Espíritos, né, a pergunta de Allan Kardec a respeito disso, o que é, né, o homem, o espírito, e os espíritos dizem, é a individualização do princípio inteligente. Se nós somos a individualização do princípio inteligente, nós temos em cada um de nós esse princípio. E esse princípio nada mais é do que a energia criadora. Por isso, se Deus é nosso autor, nós também podemos ser autores. Nós somos autores. Nós somos co-criadores. O que é ser autor, gente? Ser autor é fazer escolhas. É poder escolher. Vou agir assim, vou agir assado, vou me vestir dessa maneira, vou me vestir de outra, vou falar isso ou vou falar aquilo. A autoria perpassa todos os instantes da nossa vida. É uma possibilidade, é uma potência, a potência de Deus dentro de nós. Essa inteligência que foi individualizada e que nos permite pensar, nos permite refletir. Então, se é assim, nós temos mais potência do que dificuldades. Vejam bem, a potência divina em nós é maior do que qualquer dificuldade que nós tenhamos. E nós sabemos por quê. Porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso caminho evolutivo é a angelitude. O nosso caminho evolutivo leva à felicidade. Se é assim, é claro que o positivo tem uma força muito grande, porque o nosso caminho está, de alguma maneira, traçado. Não há ser humano, não há espírito nenhum que vá fugir desse destino. O nosso destino é a evolução, é a felicidade, é a perfeição. Por isso eu digo que essa potência divina, ela precisa de ser muito bem trabalhada em nós. A gente precisa ter consciência disso. Porque eu falo para vocês uma coisa. O meu consultório, às vezes, muitas vezes já aconteceu, chegam crianças pequenas, que têm um sentimento de menos-valia, se veem como pessoas incompetentes, incapazes de fazer as coisas. E muitas vezes é essa visão de si que leva essa criança a uma conduta e a um comportamento agressivo, a um comportamento disruptivo, a uma série de dificuldades que ela apresenta em casa e na escola. É aquilo que a gente chama de autoestima, né? Tem uma autoestima muito baixa. E aí, quando a gente vai trabalhar com essa criança e com a família, muitas vezes o que acontece é exatamente isso. Aquela criança não tem na família, não tem nos pais, não tem no meio ambiente, nos outros com os quais ela convive, a estimulação, não tem a reflexão a respeito da sua potência, daquilo que ela pode, daquilo que ela é boa, que ela tem capacidade de fazer. Ela só recebe crítica, só recebe coisas negativas. E aí, quando você só recebe coisas negativas, você responde com negatividade. Isso é natural, né? A gente dá aquilo que a gente recebe. Então, o que nós precisamos fazer diante dessa constatação de que temos em nós a potência divina, de que a inteligência suprema, né, a energia suprema está dentro de nós? Nós precisamos acordar o gigante adormecido, como diz no vulgarmente se fala. Vamos acordar o gigante adormecido, né? A gente fala isso até em relação ao Brasil, né? Gigante, né? Eternamente adormecido. Mas não é eternamente, porque todo mundo pode acordar. Nós podemos ser despertados dessa letargia em que muitas vezes nos encontramos. E aí, como é que isso se faz?
quando a gente vai adquirindo confiança interior. Confiança em nós mesmos. Identificando as nossas capacidades, os nossos pontos fortes, nós ficamos mais confiantes. Ficando mais confiantes, nós vamos buscar acertar. E vamos tentar responder aos desafios da vida de forma mais positiva, superando os obstáculos. Porque os obstáculos, como eu disse, né? As crises, as dificuldades, as doenças, elas fazem parte da nossa vida, do nosso mundo de provas e expiações. Nós estamos ainda num estágio evolutivo em que essas coisas são necessárias. Necessárias para quê? Para que a gente mude. É isso que o Espiritismo diz. Reforma íntima. Muda teu comportamento diante da vida. Né? É aquilo que uma autora dizia, Maud Manoni, ela dizia, fazer da oportunidade, do obstáculo, oportunidade. Fazer do obstáculo oportunidade. Porque obstáculo todos nós temos. Nós todos lidamos com dificuldades. Como é que nós respondemos a isso? Nós podemos responder transformando aquela situação numa oportunidade de crescimento, ou nós podemos paralisar diante daquilo. Né? Muita gente faz isso. Adoece, entra em depressão, muitas vezes até se mata. Por quê? Porque não tem uma capacidade de se conhecer, de se analisar, para poder dar uma resposta positiva àquilo que a vida traz, que a vida oferece. Porque as dificuldades, elas servem para isso. As crises, né? Há não sei se é um provérbio, mas uma citação oriental que diz, na palavra crise, existe, você pode, tirando o S, obter a palavra crie, né? Crie. Quer dizer, a partir da crise, crie. Aparece uma alternativa. Comporte-se de uma maneira diferente daquela que o caminho está lhe dando. Seja autor da sua própria resposta. Porque essa questão é também muito significativa hoje em dia, né? A nossa dificuldade de fazer escolhas, de ser autor da nossa própria vida, porque nós somos bombardeados diariamente pela mídia, né? A televisão, hoje em dia a internet, as mídias sociais. Nós estamos o tempo todo recebendo essas informações. E essas informações, na maioria das vezes, são negativas. Tragédias, né? Coisas horríveis que são transmitidas ali na televisão. Muitas vezes você vê o noticiário só tem tragédia. Você desliga a televisão, entra no Facebook, só tem tragédia, né? E isso é uma coisa horrorosa, porque vai gerando na gente um sentimento de impotência, de incompetência. Como é que a gente vai mudar essa realidade? Como é que a gente pode fazer alguma coisa diferente nesse contexto? Né? Daí a importância, né, do Espiritismo na nossa vida. Porque eu digo para vocês, o Espiritismo, como eu falei, muito mais do que uma religião, o Espiritismo é uma filosofia de vida. Se você é espírita, você crê na reencarnação e não crê como algo, digamos assim, como um dogma. Você crê porque há evidências científicas disso, né? Então, a nossa fé é uma fé raciocinada. Então, se nós acreditamos que essa vida aqui que nós estamos vivendo é passageira, que a nossa verdadeira vida, ela é a vida espiritual, né? Que nós somos espíritos imortais, nós sabemos que temos oportunidades suficientes para mudar. Sabemos também que cada encarnação, porque isso também está lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual é o objetivo da reencarnação?
E às vezes, né, muito espírita ainda pensa que o objetivo é pagar dívidas, resgatar, né? E a resposta é completamente diferente. O objetivo da reencarnação é a nossa evolução. Nós precisamos reencarnar para lidar com essas dificuldades da vida, aprender com elas e ir progredindo, e ir evoluindo. Então vejam bem, se é assim, e se nós sabemos que esse progresso, essa evolução, depende das nossas escolhas, do nosso autoconhecimento, nós não podemos perder tempo, viu, gente? Porque, às vezes, essa noção de que temos várias vidas, de que somos espíritos imortais, pode gerar uma tendência assim, na próxima eu resolvo isso, né? Ainda vou voltar, eu tenho muito tempo para resolver isso. Lê do engano. Porque cada encarnação, ela é uma oportunidade tão única e ela é tão rara que se a gente não aproveita, nós estamos agindo contra nós. Porque a gente sabe que o número de espíritos na erraticidade, o número de espíritos que está lá desencarnado, é muitas vezes maior do que nós que estamos aqui encarnados. Nós sabemos que existe uma fila de reencarnação. E nós estamos aqui. Então, nós precisamos agir já. Nós não podemos perder essa oportunidade. Até porque nós não sabemos quando vamos ter a próxima, né? Nós sabemos, sim, que aprendemos aqui e aprendemos lá. Mas sabemos também que aqui a oportunidade de aprendizado é maior. Porque as dificuldades aqui são maiores. O peso que nós carregamos da matéria, o peso da vida, tudo isso, né, faz com que a gente tenha aqui mais oportunidades, porque quanto maior a dificuldade, maiores as oportunidades. Então, o que seria essa questão do autoconhecimento? Que está relacionado à autoestima. Porque se eu me conheço, se eu busco me conhecer, eu consigo identificar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, valorizando os fortes e tentando evitar ou diminuir os meus pontos fracos, as minhas fraquezas. Então, na realidade, a autoestima nos dá confiança interna. O autoconhecimento nos deixa mais confiantes na vida, em nós mesmos. E aí a gente tem mais coragem para enfrentar os obstáculos que a vida nos proporciona. Eu falei dos pontos fortes, né? Nós, como espíritos, inteligência individualizada, e esse é o nosso ponto forte. Mas todos nós temos também nosso calcanhar de Aquiles. Vocês conhecem a lenda, né, da mitologia. Aquiles foi banhado numa água que dava a ele toda uma proteção. Não poderia ser ferido, mas foi segurado pelo pé. Então o calcanhar não recebeu aquela proteção. Aquiles se achava o invencível, o maioral, aquele que poderia, né, derrotar a todos. Até que, numa luta, onde ele foi atingido? No calcanhar. Calcanhar é esse que não estava protegido. Assim somos nós. Nós temos a nossa força, temos a potência de Deus dentro de nós. Mas todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. E o nosso calcanhar de Aquiles, o que é? Nossos vícios. Não estou falando em vícios químicos, cigarro, álcool, droga, não é disso que eu estou falando. Estou falando das nossas imperfeições, nossos vícios cotidianos. Aquelas coisas às quais a gente ainda está presa, né? Então, por exemplo, a preguiça. Quantas vezes a gente deixa para depois? Não, estou cansado, vou fazer depois, né? A preguiça é terrível, né? A maledicência, você às vezes faz um comentário. Muitas vezes você nem tem a intenção, quer dizer, você não é movido por essa intenção negativa, mas faz o comentário.
E aí, na hora que você faz o comentário a respeito de outra pessoa, isso já está atraindo para você uma energia negativa. Porque não nos cabe julgar ninguém. Cada um é dono de si, da sua própria vida, né? Então, o nosso calcanhar de Aquiles está nesses aspectos, nesses pequenos vícios que nós ainda levamos. Por exemplo, o desejo desenfreado de ter as coisas. Muitas vezes nós, pais ou avós, a gente também tem esse vício de querer dar tudo para os filhos, né? Tudo para os filhos. A minha geração foi assim, a gente teve muito pouco. Então, a gente tentou dar para os filhos tudo que não teve. Grande erro, erramos demais. Porque a beleza da vida é a conquista. Eu tive semana passada numa situação fora de Varginha. A situação, aquilo me chamou, eu fiquei assim, impactada. Uma pessoa com a qual eu convivo, cuja filha está fazendo faculdade fora, e o pai e a mãe dá para essa menina, que é uma jovenzinha de 18, 19 anos, um cartão de crédito sem limite, ilimitado. Gente, eu quando vi aquilo, eu pensei, isso é uma coisa de doido. Porque se você tem uma menina que ainda não tem maturidade para escolher, para decidir o que vai fazer, tem essa oportunidade na mão, é provável que isso que ela incorra mais em erro do que em acerto, pelo menos na minha percepção. Porque a gente em relação a dinheiro, a gente ainda sofre, a gente ainda pena, não é? A gente dá pena, porque nós temos muita dificuldade ainda em lidar com dinheiro. Nós que já somos mais velhos. Ou a tendência é você guardar, ou então a tendência é você gastar. O meio termo é difícil para todo mundo, né? Então, vejam bem, é algo que nós precisamos de pensar. Em que medida nossos pontos fracos, né? E que nós também, muitas vezes, estimulamos, mantemos essa situação com aquelas pessoas com as quais convivemos. Filhos, netos, sobrinhos. Porque nós somos responsáveis, cada um por sua vida, mas também responsáveis por aqueles que convivem conosco. Então, tudo isso precisa de ser levado à nossa mente, à nossa reflexão. Porque a mente da gente é uma coisa muito interessante. Vocês já ouviram aquela frase popular que diz assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Já, né? Que a nossa mente tem essa capacidade. O processamento da informação é assim, entra a informação pelos sentidos, ou que você vê, ou que você escuta, ou pelo tato, a informação entra. Você precisa elaborar, você precisa refletir sobre aquilo que você recebeu para poder ter uma saída adequada. Nossa mente é assim. Nós temos essa capacidade de reflexão, mas muitas vezes nós agimos sem refletir. Incorremos em erro por causa disso. Esse é um dos nossos calcanhares de Aquiles. Agir sem pensar, além das viciações, né? Não colocar aquilo que a gente herdou, que a gente recebeu, em benefício nosso e da sociedade. Porque, vejam bem, a nossa inteligência não é um dom. Se fosse um dom, uns teriam, outros não. A nossa inteligência é uma faculdade comum a todos os seres humanos. E mesmo aquele sujeito que tem uma deficiência intelectual, que tenha o seu cognitivo afetado, sempre tem inteligência nele. Pode não ser uma inteligência lógica, pode não ser uma inteligência que evolua no sentido da nossa, né, para o raciocínio hipotético e dedutivo, mas não deixa de ser inteligente. Porque se é humano, é inteligente. E a inteligência humana é caracterizada por quê? Pela capacidade de reflexão, de pensar a respeito de si. Completamente diferente da inteligência animal.
O animal não sabe de si. Um cachorro não sabe o que é cachorro. Um cavalo não sabe o que é cavalo. Mas nós sabemos que somos humanos, quem somos, temos a nossa história. Por isso animal não tem história. Nós temos passado, presente e futuro. Porque a nossa inteligência é reflexiva. Então precisamos colocar essa inteligência a nosso favor. Pensar a respeito de nós, buscar o autoconhecimento. Sem isso, nós não vamos chegar a mudar nada. Porque se ficamos agindo sem pensar, sem refletir, vamos agir sempre da mesma maneira, da mesma forma. Eu trabalho com educação, né? E existe uma ideia corrente na educação de que os alunos, as crianças, os adolescentes aprendem com os seus erros. Até na vida isso também acontece. Mas eu estou me referindo à situação escolar em si. Isso é uma baboseira. Nenhuma criança vai aprender com o seu erro na escola se ele não conseguir identificar onde foi que errou. Porque se não identificar onde errou, como é que vai corrigir? Não é? Na vida é assim também. Se a gente age sem pensar, a gente não consegue, a gente erra. E aí, se você não pensou, ou se você não pensa depois, você não consegue identificar onde que errou, por que você errou. E aí você não pode mudar. Não tem como mudar. E se o Espiritismo, o que pede, o que solicita de nós é mudança, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, é preciso que a gente faça esse caminho da reflexão. Né? Então, esse caminho da reflexão tem um risco. Porque eu disse para vocês assim, nós devemos identificar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Falei de maneira geral. Falei para vocês, vou repetir, que pontos fortes nossos de todos, né, é a potência divina em nós, a inteligência humana que nós possuímos, são pontos fortes de todos. Pontos fracos nós todos também temos, né? As nossas dificuldades, as nossas viciações, todas são muito semelhantes. Mas existe um risco nesse processo de autoconhecimento, sabe qual é? É quando você começa a identificar seus pontos fortes, ele te levar para a viciação, que é o orgulho, que é a soberba, e a pessoa dizer assim, eu sou a maioral, eu sou muito boa nisso, eu sou forte nisso. E aí, se você fica desta forma, você na realidade está caindo na esparrela, porque você está identificando seu ponto forte, mas você está, por intermédio do orgulho, da soberba, você está desenvolvendo um ponto fraco, né? Então, como é que a gente deve agir? Bom, identificando os pontos fortes, sem orgulho, sem soberba, de uma maneira tranquila. Identificando os pontos fracos também. Principalmente, identificando os pontos fracos sem culpa. Porque esse é outro risco. Vejam que o processo de autoconhecimento é um processo complicado. Porque tem sempre uma casquinha de banana assim para a gente cair, né? Qual é o risco de você ficar preso nos pontos fracos? É você cair na culpa. E a culpa, gente, é uma das piores coisas que pode acontecer na vida da gente. Porque a culpa, ela paralisa. A pessoa fica prisioneira da culpa. E dali ela não tem uma saída para agir, para mudar alguma coisa. Fica só se culpando, achando que está fazendo alguma coisa. Pior é isso. É porque fica pensando que está fazendo alguma coisa. Mas na realidade não está. Porque a culpa não leva a lugar nenhum, né? Nós precisamos de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos pontos fracos, as nossas viciações, com reflexão, sem culpa. Sabendo que nós temos força interna para poder mudar aquela situação. E que essa mudança parte, né, da nossa ação, do nosso comportamento. Então, vejam bem, é a reflexão que leva a uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento, de atitude, nos leva à evolução. Então, só vai ter evolução
se a gente puder fazer uma reflexão. Se a gente não faz reflexão, se a gente age sem pensar, dificilmente vamos ter evolução, né? Então, quais seriam, digamos assim, as atitudes que nós deveríamos tomar para que possamos realmente trilhar esse caminho do autoconhecimento necessário para a reforma íntima? Em primeiro lugar, eu penso que a gente deve prestar bastante atenção na manifestação do amor na nossa vida. Porque o amor se manifesta de diferentes maneiras para cada um. Mas não há vida. Não existe vida que não tenha uma expressão de amor. Aí muita gente diz assim, não, a expressão de amor que eu desejo é ter fortuna, é ter carro do ano, é ter isso, Isso não é amor. Isso não é amor. Isso vai desenvolver apego material. O amor em nossa vida, né? Como é que ele se apresenta? Ele se apresenta na saúde, ele se apresenta nas oportunidades, ele se apresenta no trabalho, ele se apresenta nas relações que nós estabelecemos com os outros. Então, nós precisamos de prestar atenção. Quais são as situações amorosas que a vida nos está oferecendo? E aí dizer sim ou dizer não para essas situações, né? De preferência que a gente diga sim, né, gente? Que a gente retribua o amor com amor. Outra coisa é o seguinte, é que essa mudança de atitude exige sempre exercício. Nunca se consegue mudança de uma hora para outra. Quando você ouve alguém dizer assim, fui fazer um workshop, fui fazer um curso disso e daquilo, mudou a minha vida. Já viram isso? Desconfiem. Isso não pode ser, gente. Não tem uma mágica para mudar a vida da gente assim de uma hora para outra, tem? Se tivesse, era muito fácil. Todo mundo ia procurar esse workshop, esse curso, esse analista, essa coisa. Não é assim que a vida funciona, né? Para que a gente tenha mudança, você precisa de refletir, pensar, decidir e perseverar. A perseverança é uma virtude. Não desistir. Porque a gente vai conquistando as coisas. É igual alcoólatras anônimos, né? É um dia de cada vez. Todos esses grupos de assistência, sejam alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, né? Comedores compulsivos anônimos, todos esses grupos, eles partem dessa ideia de que a mudança vem pouco a pouco e que é um dia de cada vez. Assim somos nós. Não vamos ter a pretensão ou exigir de nós mesmos que nós acabemos com os nossos vícios, com as nossas dificuldades, de uma hora para outra. Não, eu vou no centro espírita, eu vou todo domingo no centro espírita, e daqui a 6 meses eu sou outra pessoa. Isso não funciona assim, gente. Não é assim, né? Por quê? Porque às vezes você vê gente que está no centro... Eu só aqui na cidade de Varginha vão fazer 22 anos nessa casa. E eu vejo gente que entra e sai do mesmo jeito que entrou. É a história de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Vem, assiste a palestra, toma o passe e vai embora. Não para pensar na vida. Hein? Pois é, Vilminha, é isso aí. Vejam bem. É isso aí. Vejam bem, não é assim que a gente muda, né? Tem que ser perseverando, tentando todo dia. Aí você tenta, aí você erra, você desiste? Não. Não deve desistir nunca. Errou? Volta, tenta de novo. Porque esse é o nosso caminho, gente. Se não fosse assim, para que tanta existência, tanta vida, tanta encarnação? As encarnações demonstram, né, o amor de Deus por nós, porque nós temos sempre uma nova oportunidade. Agora, a gente não pode desistir, né?
A gente tem que estar sempre tentando. Outra coisa é o seguinte, o que demonstra para nós que a gente mudou? Como é que você vai ter uma ideia de que você mudou? Você faz uma reflexão, você muda um comportamento, você reflete com aquilo, muitas vezes você volta atrás, você vai para frente, mas como é que você tem assim a notícia, a ideia de que você realmente mudou? Quando o outro te diz. Não comecei hoje falando sobre isso? Que a gente é falada pelo outro? Então, quando a gente muda, o melhor termômetro que a gente tem para saber que mudou é aquele que convive com a gente. Ele é que vai dizer, pô, você está diferente, você não está mais fazendo assim, você está fazendo assado. Quando a gente recebe um feedback desse, aquela pessoa que convive conosco, e ela aponta para nós que nós mudamos, pode estar certo que a gente conseguiu, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa ideia, como eu disse, a gente não tem essa percepção de si. Quem nos dá a percepção de nós é o outro. Então, que a gente tenha bastante atenção. Atenção à vida, atenção a nós e atenção aos outros, né? Porque nosso caminho é compartilhado. É compartilhado, gente. Ninguém vive sozinho. Então, por exemplo, se eu me melhoro, se eu consigo, de alguma maneira, nessa encarnação, mudar alguma coisa das minhas atitudes, do meu comportamento, isso vai ter repercussões na minha casa. As repercussões na minha casa, por intermédio dos meus familiares, vão sair para fora de casa, na escola, no trabalho deles. Isso é uma coisa que vai, só ampliando. Energia que esparge, energia que amplia. Coisas boas, elas devem ser comemoradas por isso. Devem ser enfatizadas, devem ser mostradas. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer para o outro, pô, que legal. Às vezes até para um filho. Por isso eu relatei para vocês que muitas vezes no consultório vêm crianças que não se sentem capazes de nada. Porque os pais, muitas vezes, têm a maior dificuldade de fazer um elogio, de dizer, que bom, meu filho, como você é bom nisso. Que bom que você acertou. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Como eu sou psicopedagoga, trabalho muito com essa relação com a escola, às vezes vem adolescentes que são assim, tirou 8,5, e a família cai em cima. Me desculpe o termo, cai em cima. Porque tem que ter 10. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa terrível para a pessoa, né? A gente tem que ter essa percepção do que a gente exige do outro, para que a gente possa permitir que esse outro seja nosso companheiro no processo evolutivo. Porque quando a gente age ou exigindo pouco ou exigindo muito, a gente de alguma maneira alija a pessoa. Se você não tem expectativa nenhuma, você não tem a que responder. Se você tem expectativa demais, geralmente você não se sente forte o suficiente para responder aquilo. Então, numa situação ou noutra, a gente fica alijada, a pessoa fica alijada. E o nosso caminho evolutivo, o nosso caminho de autoconhecimento, a nossa reforma íntima, ela é de cada um, mas ela afeta todos nós. Que a gente possa pensar a respeito disso. Ok? Obrigada. Ô, Júlia, eu estava